A nossa entrevista hoje com a consultora Fernanda Latrônico tem forte relação com o índice de inadimplência, sim. Mas é também uma ajuda para todos nós, para mim, para o Tufão, para o Marcelo, até deve ser para a Fernanda, que afinal de contas, uma planilha com a gente é sinônimo também de planejamento futuro, de realizar sonhos, de cumprir metas, como nós citamos no bloco anterior. Fernanda, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo. A ideia da gente fazer um planejamento é a gente conseguir realizar as coisas que a gente planeja no curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. A gente não pode só viver no imediatismo, né? De gastar tudo que a gente tem na carteira e não estar olhando nem para daqui 5 anos. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Planilha dá medo para muitas pessoas. Vamos tirar um pouco de medo dessa planilha, porque hoje nós temos artifícios que podem até substituí-la com um pouco de desvantagem, mas acaba suprindo a necessidade. Não, com certeza. Hoje, para a gente conseguir fazer um planejamento, a gente precisa anotar. É difícil anotar, é chato anotar, é demorado, dá trabalho, mas você precisa, senão a gente vai estar jogando no escuro. Uma das formas da gente fazer isso é numa planilha do Excel. Nem todo mundo tem essa familiaridade com essa ferramenta. Mas os aplicativos do celular hoje são muito difundidos e tem vários modelos e cores e tudo que você pode imaginar para te facilitar. E simples para a gente poder fazer uso. É só entrar lá e ir colocando os gastos que vão ocorrendo dia a dia, que ele vai fazer um relatório de porcentagem, de qual é a coisa que você está gastando mais, de acordo com a sua renda. Ele é super legal. Um dos que a gente recomenda muito é o Minhas Economias. Ele é um dos mais fáceis e que ele faz um saldo de caixa. Então, se o seu saldo de caixa não bater, você sabe que tem alguma coisa errada. Ou você esqueceu de lançar uma entrada, ou você esqueceu de lançar uma saída. Então, a ideia não é nos privarmos, né? Nós não precisamos nos privar de consumir, do consumo. Não, a ideia é fazer um consumo consciente. É você saber qual é o orçamento que você tem esse mês e você usar esse orçamento da melhor forma que você imagina, né? Então, se você tem um orçamento de R$200 para gastar com roupa por mês, dependendo da sua realidade, e você quer comprar uma roupa de 400, ou você parcela, ou você guarda 2 meses para comprar. Então, nessa perspectiva, um parcelamento não é ruim. Mas veja que se eu comprei uma blusa de R$400 no primeiro mês, no segundo mês eu não posso comprar nenhuma. E essa que é a consciência. E essa que é a consciência que nós queremos passar com esse pequeno, né? Na verdade, a Fernanda me trouxe, vai ser minha ferramenta também, porque eu usava uma mais complicada. Gostei bastante, até porque ele fica mais claro para que você possa se tranquilizar. Porque eu acho que o grande medo, Fernanda, é você se privar. As pessoas têm medo de se privar das coisas que gostam, né? Elas têm medo de saber quanto elas gastam e achar que está gastando muito. E aí fala, meu Deus, estou gastando muito, vou diminuir. Mas se está gastando muito, tem que diminuir. E porque também a gente precisa levar em consideração que não dói, e o que dói mais é você estar na lista dos inadimplentes. A gente precisa começar a ter consciência disso. Vamos mostrar essa planilha para que a Fernanda esclareça para a gente como ela trabalhou essas ferramentas. Então, a gente tem um planejamento orçamentário. Já mudei de nome. É planejamento orçamentário. Então, ali você colocou um primeiro item. Classifique suas contas em... Aí é manutenção, que aí entra tudo que é para você sobreviver. Então, o aluguel é para você sobreviver, luz, água, telefone, colégio, educação, qualquer esporte que você pratique. Entra academia, então. Entra academia, plano de saúde. Estética entra aí? Estética entra também, né? Para as mulheres isso é quase uma manutenção fixa, né? Não tem como dizer que é lazer isso. Muito bem, então manutenção entraria em todos esses itens. Exatamente. Tá. No lazer, é tudo que a gente faz para se divertir, para abstrair um pouquinho da vida corrida que todo mundo tem. Então, é um cinema, é uma festa, um bar, uma janta num lugar gostoso, que você só vai pela comida mesmo, pelo prazer, não porque você está com fome. Entendi. Então, é essa parte do lazer mesmo, de você curtir, a parte do curtir a vida. Então, uma viagem de pouquinho tempo que você vai fazer, alguma coisa menorzinha, né? Tudo isso entra nessa parte de lazer. Então, é preciso colocá-la ali naquele item. Nós temos ali, a gente pode expandir, né? A manutenção, ela não é como o Excel. Eu vou fazer apenas anotações embaixo de cada um desses itens. Isso. Então, assim, no aplicativo, quando você for lançar, você pode colocar uma classificação dentro do aplicativo do que é a manutenção. E isso, normalmente, esse aplicativo do Minhas Economias, ele já vem classificado. Bárbaro. Claro que depende muito do que você vai lançar, mas o basicão, ele vem. Daí, então, né? Que é o que nós temos no nosso dia a dia. Exatamente.
Investimento de curto prazo, o que seria isso? O investimento de curto prazo é, por exemplo, você fazer um curso que você quer e que você hoje não tem dinheiro para pagar. Então você junta esse dinheiro por uns 6 meses para você fazer o curso mais para frente. Então é um dinheiro que você vai juntar para gastar em um período de 2 anos, no máximo. Então, não é porque o investimento de longo prazo, ele vem como uma aposentadoria. Então, tudo que não é aposentadoria, mas que você está guardando dinheiro, por exemplo, para construir uma casa dentro de um período curto de tempo, ele é um investimento de curto prazo. E ele é necessário assim como a aposentadoria. Então, nós temos que pensar aí no investimento de longo prazo, de repente, os planos privados de previdência, a minha contribuição, ele entra exatamente. Ali. Não só isso, mas porque hoje a gente tem que estudar muito para colocar uma previdência privada, né? Porque cada lugar que você vai fala uma coisa e cada plano é um mais vantajoso que o outro, que você nunca sabe qual que é de verdade. Dá né? até uma entrevista inteira, né? Dá até uma nova entrevista. Então, a gente estudar e saber onde colocar esse dinheiro para o longo prazo é que é importante. Então, a gente sabe, para você resguardar, que você vai tirar ele daqui 30 anos, quando você se aposentar. De repente seria um fundo, anos. Uma aplicação, bolsa. Pode ser tesouro direto, títulos do tesouro, qualquer coisa desse tipo que deixe lá guardadinho. Então, gente, é isso que as pessoas precisam entender. E às vezes elas têm e não contabilizam isso. Exatamente. Não é? A ideia de contabilizar é justamente o segundo ponto que já tem ali, que é estipular um limite para cada grupo. Entendi. Então, a gente, nesse projeto, que é nessa divisão que vem de um livro do Ramit Sechiff, essa divisão esse investimento de longo prazo, ele deve ser 10% da sua receita. 10%. Então, 10% de tudo que você recebe, você deve pensar na sua aposentadoria, que você não vai tirar nesse espacinho de 10 anos, de 5 anos. Você vai deixar para a sua aposentadoria mesmo. Olha, então eu vou começar lá da ponta, pode ser? Para estipular para cada grupo um percentual. Eu estou percebendo que na manutenção, obviamente, tem que ser 60% da receita. Esse seria o ideal, trabalhar com esse percentual. Se você, por exemplo, tem uma manutenção muito baixa, você separa essa diferença. Por exemplo, se você gasta 50%, os 10% que estão sobrando você passa para lazer. Ou você passa para qualquer lugar que você queira, mas no máximo é interessante você manter 60%. Mas o grande lance hoje é que não está sobrando. Não está sobrando, mas aí você tem que olhar para suas contas e ver o que é que você consegue reduzir. E aí a gente também entra num outro ponto, que é o ponto de fazer dinheiro. Então, se você não está conseguindo manter 60% para a sua manutenção, você precisa fazer dinheiro. Começa a vender as coisas que você não usa mais, começa a movimentar a sua casa, buscar outra fonte de renda, uma fonte de renda passiva, e não só dependente do seu trabalho, para você conseguir aumentar a sua receita e fazer com que a manutenção se encaixe dentro desses 60%. Então, essa que é a ideia da manutenção. Claro que você vou passar 5%. Não tem problema, só que esses 5% vão ser diminuídos de outro lugar. Por exemplo, vamos tirar, de repente, do segundo item, lazer. Exatamente, é sempre ele que sofre daí. Ele que sofre. Tem gente que tira o shopping do final de semana, já ele está em os 5% que você quer gastar na estética. Exatamente. Mostra lá pra gente essa tela, pra gente acompanhar. 20% da receita para lazer seria o suficiente? Seria o ideal? É o que se recomenda. Se você gastar muito mais do que isso, ou você não está guardando para longo prazo, ou você não está se mantendo de maneira adequada, está fazendo dívidas nas suas contas de manutenção. Então, esse é o ideal. Essa é uma composição que ela precisa ser atingida nos 4 pontos. Se uma delas não está sendo atingida, você vai ter que mudar a outra, porque ela fecha 100%. Eu vou falar para a turma aí na faixa dos 18, 25 anos, né? Tá? Percebendo se está com esse 20% em dia. Tem outros itens lá com percentuais bastante interessantes para a gente comentar, que é esse investimento de curto prazo, como você falou, 10% da receita, e investimento de longo prazo, 10% da receita. Então, se eu ganho mil reais, essa destinação, ela tem que, para eu conseguir atingir os meus objetivos, as minhas metas, minhas viagens, e minha aposentadoria legal, ela tem que ser cumprida à risca. R$200 ali já se vão. Já se vão. Mas isso é interessante, porque se você olha 10%, não é muito da sua receita. Mas se você fizer isso todo mês, num longo prazo, essa receita pode te gerar muitos frutos e você consegue se aposentar mais cedo do que você queria, você consegue parar de trabalhar antes do que você queria. Então, tudo isso acaba afetando, né? Você está falando uma coisa muito interessante agora, que tem muito a ver com a nossa última entrevista, né, com o Mário Adorno Galto, falando sobre felicidade. E as pessoas se queixam que numa faixa etária eu trabalhei tanto e não consegui atingir o que eu queria, não conquistei. Tá aqui Com certeza.
Porque isso dá uma certa segurança. Então, quando você é mais novo, você não pensa na aposentadoria. Você não começa a guardar esse dinheiro quando você é muito novo. Sim. Porque está muito longe, né? Aí quando... Muito longe. Aí depois de... Quando você está com uns 40 anos, você começa a ficar muito preocupado porque você não começou a guardar antes. Então, quanto mais cedo você começa, menos sacrifício esses 10% vai ser, entendeu? Bom, nós temos uma coisa chamada adversidade. Aonde ela entra nesse contexto ali, já que nós temos percentuais destinados, né, até para sonhos, para objetivos mais grandiosos, aonde a gente encaixa a tal de adversidade ali? Bom, a questão dos nossos sonhos entra muito nessa parte do curto prazo. A gente precisa cuidar dela ali e precisa levar em consideração que esse investimento de curto prazo que a gente está fazendo é para cuidar da gente. E o lazer a gente também está cuidando da gente. Então é o lazer que vai trazer a felicidade para a gente também. Agora, a gente deixar isso correr a longo prazo, sem cuidar dessas duas porcentagens, faz a gente entrar numa situação de conflito interno muito grande, porque você nunca vai ter dinheiro e vai começar a aumentar umas dívidas gigantes, né? Então, para cada pessoa, precisa analisar o que você planeja, quando você quer se aposentar, quanto você pretende estudar, e fazer um orçamento bem certinho, olhando para você. Então, essa regra ela é quase básica para todo mundo, mas cada um tem que olhar para Mas sua surgiu casa. uma doença, um acidente, um problema com o carro, eu vou tirar da onde? Da manutenção. Da manutenção. Da manutenção. Tá. Ou do investimento de curto prazo. Porque assim, o investimento de curto prazo, se você está guardando para fazer uma viagem e você ficou doente, você vai tirar desse investimento de curto prazo. Você não vai tirar da sua aposentadoria. O investimento de longo prazo não vai sair. E o lazer, ele também é sempre o primeiro a ser sacrificado, né? Inclusive, quando você tem dívidas parceladas, é do lazer que sai. É verdade. Ele não sai do investimento de curto nem de longo prazo. Porque esses investimentos precisam ser mantidos. Eles são mais importantes do que o lazer num curto prazo, né? Porque se a gente não se cuidar agora, se a gente não guardar para depois, a gente não tem por que a gente tá... Você vai no bar, gasta um monte, não está conseguindo guardar para o mês que vem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você acha que essa mentalidade, na verdade, a gente percebe isso até pelo contexto atual, né? Por onde as pessoas começaram a perceber a sua atual situação. E você acha que isso é uma questão de educação, é um processo? Por exemplo, quem está na faixa dos 40 anos e que até então nem sonhava em passar por essa linha de raciocínio, como é que muda? Como é que a gente reverte isso? Vai começando devagarinho, né? Primeiro você começa a notar tudo que você gasta, começa a olhar o que está acontecendo. E aí você vai percebendo que você está extrapolando aqui, está extrapolando ali, aí você vai diminuindo os custos. Então, a grande questão é você não ter medo de olhar para onde seu dinheiro está indo. Porque tem muita gente que não anota só porque tem medo de saber que está gastando muito com roupa. É verdade. Entendeu? Aí tem alguma coisa por trás, né? Talvez. Com Por certeza. isso a gente precisa analisar. E no caso desses pequenos gastos que a gente vai computando, aquele cafezinho não pode ser doloroso no final da tarde, que você toma com a sua amiga, aquele chá da tarde, né? Não pode ficar se penitenciando por causa disso. Mas, por exemplo, tem que ter uma avaliação do quanto você está gastando naquele cafezinho também, né? Se ele tem muitas vezes, muitos encontros. Se for uma coisa que extrapole muito e que faça uma diferença muito grande no seu orçamento, vale a pena anotar sim e cuidar certinho. Agora, você tem 20% para tomar café. Você tem um 20% para curtir mesmo. Porque a gente não está aqui só para trabalhar, se manter e investir a longo prazo. A gente precisa curtir o que a gente está... A receita que a gente está trazendo para a gente hoje, a gente precisa curtir agora. É verdade. Porque senão pode acontecer uma adversidade e você não conseguir nem curtir o dinheiro que você está fazendo agora. Né? Mas aí entra a palavra equilíbrio em tudo aquilo que você falou agora. Os percentuais muito bem distribuídos e muito bem equilibrados, eu diria assim, né? Tudo tem um porquê e para quê, Fernanda? Isso aí é uma sugestão muito... ela é bem genérica, né? Então... Por exemplo, pessoas que moram sozinhas e estão recém-formadas acabam gastando muito mais do que 60%. Da manutenção. Da manutenção, mas aí reduz um pouco do lazer, mas investe, entendeu? Investe porque para a sua realidade, investir para qualquer realidade é bom. Né? As pessoas hoje, essa mentalidade de investimento não faz muito parte do brasileiro.
O americano coloca muito dinheiro na bolsa. A gente não coloca, a gente tem um medo absurdo, que tem que ter mesmo, né? Tem que ter um... Mas está mudando um pouco essa cultura, né, da Bolsa de Valores. Você precisa estudar, e aqui não tem essa cultura de estudar para investir, para colocar. Então, acaba sendo um pouco complicado essa parte mesmo. Mas é você. Eu não posso chegar e falar, ó, você vai gastar tanto nisso, nisso, nisso. A gente constrói, analisa e a gente sugere, ó, você poderia reduzir um pouco esse gasto, tá muito alto, né? Você não acha que dá para reduzir? A gente consegue ir colocando umas metas para elas que sejam possíveis de ser atingidas, né? Então, essa que é a ideia. Você não vai colocar lá que você não vai comprar roupa o ano inteiro, sendo que você é uma pessoa que trabalha com o público e precisa comprar roupa com frequência. Então, essa meta não vai atingir, então a gente não coloca, né? A gente precisa fazer metas que sejam plausíveis para a realidade de cada um. Mas que elas existam, né? E que elas existam. Que não fiquem no ar. Olha, foi muito bom o bate-papo, e sempre um bate-papo com a Fernanda Latrônico é muito rápido. Por quê? Né? Pela fluência dela, pelo conhecimento, e a gente acaba esgotando o nosso tempo. E eu quero fazer mais e mais perguntas, fico só aqui o meu convite, o meu agradecimento, né? Você é nossa convidada para um outro momento, porque nós temos no ano de 2016 um espaço para alguns debates, né? Você já está convocada para participar de um deles. Estarei tá bom? aqui. Fernanda, um próximo encontro que ele seja muito breve. Ai, tá? obrigada, Mari. Obrigada. E essa planilha já está na nossa página do Facebook com a chamada da entrevista da Fernanda. Acompanhe as nossas reprises, você que acabou de chegar, se interessou, né, por aquilo que a Fernanda acabou de trazer, a entrevista dela já sobe amanhã para a nossa página do Facebook. E nós temos as nossas reprises também ao longo da nossa programação, hoje, meia-noite, daqui a pouco você já pode, aliás, rever essa entrevista com a Fernanda Latrônico. Tem um telefone que vai aparecer no vídeo também, tá? Obrigado aos horários das reprises, às 9, meio-dia, às 15, às 17. E nós temos um telefone que vai entrar no vídeo, que é da NK Consultoria, que é da consultoria da Fernanda, né, para a qual ela trabalha com uma equipe também. Você pode trazer a sua equipe em outro momento. E um contato, @nkconsultoria.com, e um telefone, até para que não só você que é pessoa física, mas você que é pessoa jurídica também se interessou, né, neste equilíbrio de contas. A gente sabe que tem muitos empresários que não conseguem trabalhar com esta planilha, com este equilíbrio financeiro. Ali a NK esperando por você também. Até daqui a pouquinho, porque olha, o nosso bate-papo começa com a Fernanda, vai terminar com Mária Dornugalto falando justamente sobre isso, sobre metas e planejamentos. Até já.